A paz e a alegria de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Vamos começar mais um Minutos com Deus no dia de hoje. Vamos começar com mais um tema, com mais um estudo, com mais umas esclarações, pensamentos, né? E a nossa pergunta hoje, né, para o nosso querido pastor aqui, meu esposo: por que você acha, pastor, que muitos homens estão caindo? Homens que eram muito usados por Deus, homens que foram chamados por Deus. Por que está havendo essa decadência de homens usados por Deus? Bom dia a todos, a paz, amém. Prazer estar com vocês aqui. Espero que a gente possa enriquecer os seus lares, né? A casa de vocês, a vida de vocês. Bom dia, amor, né? Vida, Existem alguns pontos na Bíblia, né, que nos ensina tudo isso, porque dessa decadência, não só de homens, mas de muitas mulheres que eram usadas por Deus. Quando a gente fala homens, a gente fala homens no modo geral, né? E hoje a gente vê pessoas até afastadas do Evangelho. Primeiro que é aquilo que a gente já falou um dia, a gente conversou aqui no nosso bate-papo, que eu entendo que falta de relacionamento, né? Deus, ele vai te usar porque ele tem um propósito. Ele protege o propósito dele. E só para vocês entenderem aqui, aparentemente ele precisa do homem aqui na terra. Ele não vai enviar um anjo, ele não vai enviar Jesus Cristo novamente para morrer, para poder cumprir um propósito. Tudo isso ele já fez. Essas promessas já foram feitas, já foram concluídas por Deus. Então, como no Antigo Testamento, na Velha Aliança, como na Nova Aliança, Deus utilizou homens aqui para poder fazer as suas proezas, né? Concluir aquilo que foi preparado, premeditado por ele. A gente pega lá Balaão, é um grande exemplo. Balaão, ele se corrompe e até o final Deus utiliza Balaão, porque a gente precisa entender que o poder, a glória, a honra, o dom, o domínio, o louvor, ele vem do céu. Nada é nosso. No momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, por mais que a gente não nasça de novo, nós não temos nem a nossa própria vida. Nossa vida já não nos pertence. E esse é o grande ápice dessa situação toda, né? As pessoas, elas se entregam a Cristo e ainda pensam que são donas ainda pensam que podem conduzir a sua própria vida. E aí Deus vai usando, e aí vem a prepotência, a arrogância, a soberba, a plenitude de si mesmo, a altivez. E isso tem derrubado homens e mulheres de Deus que estavam na presença dele, porque não conseguiram compreender que o dom não é nosso, que os dons não são nossos, mas os dons, eles são de Deus. Quando a gente compreender tudo isso, igreja, a gente vai ter mais acesso aos céus, a gente vai ser mais utilizado por ele e vamos ter uma vida longa na presença de Deus. Vamos ter uma vida, uma longevidade na presença dele. Vamos ter verdadeiramente um relacionamento, né? Então, o relacionamento, a gente vai até ver aqui algumas coisas aqui na palavra de Deus que não adianta eu dizer para vocês aqui o que eu penso, o que eu acho. Isso não é válido quando nós temos a verdade que está na palavra de Deus, né? Então, o relacionamento, ele parte de um princípio que o camarada precisa nascer de novo. Ele não vai conseguir se relacionar se ele não nasceu de novo. Então, olha que interessante o que a Bíblia nos ensina aqui
vamos lá, em Provérbios, capítulo 15, versículo 33. Eu ia até ler um outro versículo, mas eu decidi, né, nós decidimos partir desse princípio. Olha aqui, ó. O temor, presta atenção nessa palavra, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. A Bíblia diz, em alguns trechos, que o Senhor abate o soberbo e exalta os humildes. Deixando bem claro que humildade não é pobreza de espírito. Humildade não é você viver na miséria. Humildade é você ter um coração voltado para Deus, um coração reto, um coração contrito, e você compreender que você não passa de um instrumento para Ele. Isso é base. A gente vai lembrar aqui do homem mais inteligente, maior sábio da Bíblia. A gente não vai colocar Jesus aqui, porque Jesus é au concurso. Jesus é o rei dos reis. Mas quem foi o homem mais sábio da Bíblia? Salomão. Salomão. Deus deu total sabedoria, mas Salomão se perde. Como é que o homem mais sábio do planeta consegue se perder? Consegue a se render a outros deuses, a quase mesmo perder a sua salvação? Como é que ele consegue cair diante de tanta sabedoria? Porque faltava algo em Salomão: o temor. Não existe sabedoria sem temor. Não adianta você ser sábia demais, eu ser sábio demais, mas não ter o primeiro princípio da sabedoria. Aqui, ó, o temor é a instrução da sabedoria. Se eu não temo a Deus, eu não vou conseguir ser sábio. Eu vou ter sabedoria, mas na verdade eu vou ter sabedoria, mas ela não vai me servir para nada. De nada ela vai me servir. E aí a gente pega também, dentro disso tudo aqui, Sansão, um homem separado por Deus, um nazareno, né? Desde o ventre da sua mãe, um escolhido. Depois do nascimento de Jesus, digamos que o Sansão foi a maior festa, né? O maior, como é que eu posso dizer, cenário de festa que teve pelo nascimento de Sansão. Porque Sansão era aquele nazareu que era separado para libertar o povo das mãos dos filisteus. Escolhido para uma missão. Escolhido para uma missão, um guerreiro, um verdadeiro campeão de Deus. Mas ele não tinha poder. O que ele tinha não era dele, era de Deus. E aí a gente vê aqui que o nazireu, ele não podia se aproximar de um cadáver por causa da carne, porque era carne imunda. O que Sansão faz? Ele mata um leão e se aproxima da carne para poder tirar o mel. O nazireu, ele não podia comer da néctar da fruta, da uva, perdão, não poderia comer, e nem beber do vinho. E o cara fazia justamente o contrário. Ele não poderia rapar a cabeça, cortar os cabelos, e ele permite que Dalila forje um plano para que os soldados cortassem o cabelo dele. Ele deveria ser separado, santificado todos os dias ao Senhor. E o que Sansão faz? Se deitava com as prostitutas filisteias. Então Sansão era um guerreiro sem governo, sem um senhor. Ele não conseguia entender isso tudo. Só que aí a gente para pensar e fala assim, cara, mas por que no final de toda a história Deus dá a vitória a Sansão? Então vamos lá, vamos entender aqui rapidamente. Juízes capítulo 16, versículo 28, a Bíblia diz assim: então, no final de carreira de Sansão estava cego, estava todo lascado, estava sendo envergonhado, e isso a gente tem que tomar cuidado,
Porque quando nós somos envergonhados, nós estamos decretando a vergonha dos céus, porque nós carregamos uma bandeira de um exército que a derrota não existe, e não existe derrota para nós. Nós podemos sofrer danos colaterais com os desertos, desafios no meio de uma guerra. Mas quem está em Cristo Jesus jamais vai conhecer a derrota. Não por mérito das nossas próprias forças, porque o Senhor jamais perdeu uma batalha. Então aqui, Então, vamos lá, deixa eu marcar aqui. Versículo 28, gente. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te, olha aqui, que lembres de mim. Agora ele queria que Deus lembrasse dele. E me dê uma força, ou esforça-me, agora, só esta vez. Foi a última vez de Sansão. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Ou seja, me dê essa última força para que eu me vingue dos meus inimigos. O cara era tão dono de si, era tão amante de si, que em nenhum momento ele falou assim: Deus, me perdoe porque eu pequei contra ti a minha vida inteira, mas eu estou aqui por um propósito. Esses reis, sacerdotes, estão zombando de mim e automaticamente estão zombando do Senhor dos Exércitos. Fazer como Davi falou para o gigante: você vem contra mim, contra a lança, você vem contra mim, contra o povo, com lança, espada e escudo. Eu vou com o Senhor pela palavra, eu vou contra ti em nome do Senhor, porque você não vai envergonhar. Olha como é que eu fico, Você não vai envergonhar o Senhor. Davi colocou Deus à frente em tudo. E Davi honrou a Deus. Mas Sansão não conseguiu fazer isso. O cara era... Sansão era... Davi, ele luta pelo Senhor, né? Você vê que ele luta fala pelo propósito. Senhor, pelo propósito. Sim. Sansão pede uma última coisa por causa dos seus 2 olhos. Já é uma coisa que ele pede por ele. Sim. Porque a raiva toma conta e ele quer se vingar por aquela causa e não Sim. pelo propósito. Prepotente, egocêntrico, arrogante, altivo, soberbo é a palavra que nós podemos dar a Sansão e a palavra que podemos dar, respondendo a sua pergunta, a todos esses homens que num determinado momento despencaram, caíram, porque acharam que todo o poder, que toda a glória era para si mesmo, né? Imagina, eu até anotei aqui para que eu não pudesse esquecer, né? Sansão, ele incendeia a seara dos filisteus, ele mata 1000 guerreiros com uma queixada de bode, tá? Ele derruba, tá, os portões de Gaza, que pesava 1 tonelada e carrega sobre 60 quilômetros aquele portão nas costas. Olha a força que esse homem tinha vinda do céu. Uma força sobrenatural. Mas Sansão pensava que essa força era dele. Era dele. Então, aos ouvintes que estão nos assistindo aqui hoje e a você, meu amor, eu respondo para você. A altivez, a soberba, a arrogância, a prepotência é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Sansão teve tudo. Tem um detalhe. Liderou o povo por 20 anos. O cara era um juiz. O cara teve de tudo para que o nome dele pudesse ser lembrado por gerações como o grande feito de Sansão através do poder de Deus. Mas ele é lembrado somente nas escrituras sagradas por aquele homem que foi arrogante, amante de si, prepotente. E por isso a queda de Sansão. Mas ainda assim, respondendo aqui aquilo que nós lemos, ele faz um pedido a Deus. Senhor, me dê pela última vez força para que eu derrube tudo, mate todos os filisteus que estão aqui, para que eu me vingue pelos meus olhos.
E Deus lá de cima, provavelmente, ele pensou assim: não, Sansão, eu vou te dar a minha força, eu vou te devolver a força para que eu me vingue dos filisteus por causa do meu povo que está nas mãos deles. Pelo meu propósito. Porque eles precisam ser liberados pelos filisteus e seguir a sua carreira. Porém, Sansão, a força que eu estou te dando não é pela sua vingança, é porque eu protejo um propósito, é porque eu tenho um propósito. E é por isso que essa força eu vou lhe dar pela última vez. Porque ele tem uma aliança com o seu povo, né? E aí a Bíblia diz que Sansão derruba as colunas, cai tudo, mata todos os que zombaram de Deus, todos, inclusive a ele mesmo. Uma carreira curta. E o final de Sansão a gente já sabe, né? O cara escolheu ir para uma eternidade de uma maneira lamentável, né? A sua morte, o seu suicídio, e a gente sabe que suicídio, a gente não vai falar isso hoje, mas suicídio é uma coisa que não tem aprovação de Deus. Você não tem direito de tirar a sua vida, entendeu? Então aí a gente, se você não quiser falar mais nada, ou quiser comentar mais alguma coisa, a gente deixa aqui para vocês esses minutos com Deus, um pouquinho mais prolongados, né? Mas acho que é necessário a gente poder tirar dúvidas, usar principalmente a expressão da palavra, que ela é o nosso tutor, é ela que cuida da nossa vida, que cuida de nós. E se hoje nós estamos de joelhos, não de pé, né? É porque a palavra ainda tem sido o nosso alimento diário. Sem ela, estaríamos como Sansão, estaríamos como as pessoas que você mencionou no início do vídeo, né? Que despencaram, que caíram, que chegaram ao fundo do poço e muitas das vezes não tem mais volta, porque não consegue se lavar, não consegue fazer o que Davi fez, né? Isso é até bom para um próximo tema, mas eu preciso falar, não posso deixar de falar aqui. Deus coloca as palavras nas nossas bocas e a gente precisa falar, mas tem pessoas que pensam que naquele dia ali, que ela acordou e não fez nada, ficou dentro de casa, ela não precisa tomar banho, porque ela entende que ela não está suja, ou não estão sujas. E é a diferença de Davi para Sansão e para outros homens nos dias de hoje. Davi entendia que ele estava sempre sujo e que ele precisava se lavar, né? E se lavar todos os dias é você reconhecer que você não é nada, que você precisa da misericórdia, da graça, da justiça, do amor, da plenitude, da glória de Deus, porque nós não somos nada. Nós estamos aqui somente de passagem. Deus vai proteger um propósito, e se Deus deixar de me usar, né, se assim for da vontade dele, por algum motivo, por alguma falha minha, ele vai usar você que está aí nos assistindo. Ele já deve estar usando você. Quero dizer que você é uma bênção, entende? Mas a gente tem que tomar cuidado com a prepotência, com a arrogância, com a soberba, com a ignorância, né? Achando que nós somos tudo, que nós podemos todas as coisas, quando tudo vem lá do alto, vem dos céus. Nós temos sempre dois caminhos a seguir, né? Como você mencionou, Davi, nós temos sempre dois caminhos a determinar na nossa vida, qual que nós queremos, né? Isso aí em toda a nossa vida. E aí você tem um caminho que você pode ser um mártir, né? Lindo, mártir. Né? É difícil. Como foram Palavra grandes homens, ser né? mencionada. Na Bíblia, né? Sim. Davi um deles. Ou um homem como Sansão, né? Que deixa uma história lamentável. Lamentável. Deixa um fim lamentável, despenca e deixa um caminho lamentável, né? Então, assim, são dois caminhos que nós decidimos qual tomar, né? Vai ser um caminho de uma trajetória, uma história linda, escrita pelas mãos de Deus. Nossa. Ou um caminho que nós iremos escrever a nossa história e que isso vai nos levar a um fracasso. Verdade. Somente Verdade. isso.
Ou Verdade. você determina uma história escrita pela mão de Deus na sua vida, e isso vai te levar a águas cristalinas, a um caminho de vitórias, de alegrias com Deus, um caminho onde você vai ser um mártir, mais um herói da fé. Um herói da fé, né? Aonde você vai fazer o quê? No final da sua carreira, você vai dizer que combateu um bom combate, né? Completou a carreira. Completou a carreira. Guardou a fé. E guardou a sua fé. Ou você vai definir uma história escrita por você, aonde você vai ter uma história com declínio lamentável. De fracassos. De fracassos. Isso aí. Amém? Muito bem a tua colocação, tá? Queremos deixar um beijo no coração de cada um de vocês. Continue nos assistindo. Amém? Vou deixar aqui uma propaganda, mas não é uma propaganda enganosa, tá? A nossa ideia é levar o evangelho até a sua casa. Eu não gosto de frequentar uma igreja, eu não quero ir, mas eu gosto de ouvir uma palavra. Então a gente está tentando fazer isso, porque a nossa ideia é povoar o reino de Deus. Tudo aqui é para um propósito, reino de Deus. A nossa ideia é compartilhar alegrias. É isso aí. É isso aí, porque quando compartilhamos a palavra de Deus, compartilhamos alegria. Fé, compartilhamos esperança. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe, gente. Até a próxima. Amém. Tchau, tchau.